Primeiramente, vamos aprender a calcular a taxa de juros de um financiamento no Excel. Abra uma planilha e digite os seguintes campos: valor à vista, valor da parcela, número de meses e taxa de juros. Obviamente, você pode notar que eu fiz algumas formatações nessa planilha de modo a melhorar a sua visualização nesse vídeo, mas você pode deixar a sua da maneira que melhor lhe convier. Agora vamos imaginar que você vai financiar um produto que, se comprado à vista, teria o valor de R$20.000. Isso geraria uma parcela de R$700 ao mês, sendo que o financiamento seria quitado em 48 meses. Para os mais iniciantes, é interessante salientar que não é necessário colocar o símbolo de cifrão. Essa é uma formatação própria do Excel que eu mesmo coloquei, clicando na célula com o botão da direita, indo em formatar células e colocando moeda. Assim, o Excel automaticamente já faz o símbolo de reais aparecer à frente do número. Agora basta calcularmos qual a taxa de juros desse financiamento. Então, primeiramente, vamos na aba Fórmulas. Geralmente, a sua aba está página inicial, vá para Fórmulas. Dentro da biblioteca de funções, clique em Financeira e clique na função Taxa. Então, eu vou colocar essa caixa aqui do lado esquerdo para poder visualizar os nossos números. NPER é o número de períodos, no nosso caso, 48 meses. Clico em PGTO, que são os pagamentos, no valor de R$700. Clico em 700. Clico em VP, que é o valor presente, é o valor do preço à vista. Clico em 20.000. O VF, nesse caso, deixaremos em branco. E aqui precisamos, por último, colocar o tipo de operação. Se a primeira parcela tiver de ser paga um mês após a contratação do financiamento, nós colocamos aqui o valor 0. Então, temos um primeiro exemplo, com 48 meses de pagamento das parcelas, R$700 por mês, advindo de um empréstimo de 20.000, que apenas será pago a partir do próximo mês. Agora apertamos a tecla OK. Veja que tivemos um grande problema. Apareceu aqui um sinal de jogo da velha e num. Por que isso acontece? A questão é que, para efeitos de cálculos financeiros, tanto em calculadora como no Excel, um dos valores ou do financiamento ou das parcelas deve ter o sinal negativo. Isso serve para indicar que você, num determinado momento, recebeu um fluxo de caixa positivo de 20.000 e depois terá 48 fluxos de caixa negativo ao longo dos 48 meses que se seguem. Portanto, aqui, em vez de colocar R$700, devemos vir aqui em cima e colocar menos R$700. Notem que, ao apertar Enter, nós conseguimos, então, a taxa de juros desse financiamento. Assista novamente essa primeira parte, tente fazer também na sua planilha em Excel e veja se chega nos mesmos valores dessa planilha do vídeo. Outra questão importante de ser abordada dentro desse tema taxa de juros em financiamentos é falar sobre o custo efetivo total. Atualmente, é obrigatório que todas as instituições que trabalham com financiamento forneçam ao seu cliente o cálculo do custo efetivo total, pois ele inclui todos os custos além da taxa de juros do empréstimo que o cliente terá que arcar nesse financiamento. Antes de iniciar os cálculos, primeiramente, é importante esclarecer que a maneira como esta planilha foi montada é uma simplificação da realidade. Isso significa que, se você usar desse método que eu estou lhes apresentando para calcular a taxa de juros do financiamento de seu carro, por exemplo, provavelmente você chegará a um valor aproximado e não exato. O porquê disso segue nas observações do post desse blog abaixo do vídeo. Mas o importante é que você entenda
como os valores são calculados e como devem ser interpretados, pois é a própria instituição que concede o financiamento que é obrigada a lhe fornecer esses cálculos. Bem, então vamos começar com o exemplo em que você vai financiar um carro em que foi dado um valor como entrada e o valor a ser financiado é de R$ 22.000. Em se tratando de financiamento, você terá que pagar IOF, que nesse caso vamos supor num valor total de R$ 720. Vamos também considerar que essa instituição financeira cobre uma tarifa de contratação ou de cadastro no valor de R$ 350. Para calcular o valor total que você pagará nesse financiamento, pressione a tecla igual, escreva soma, abra parênteses e marque esses três valores, 22.720 e 350, e pressione a tecla Enter. Note que o valor total a ser pago nesse financiamento será de R$ 23.070. Para continuar os cálculos, também vamos considerar o valor das parcelas de R$ 700. Lembre-se de colocar o sinal negativo na frente do 700 e o número de meses do financiamento será igual a 48. Vamos considerar agora que o banco também financie esse valor de IOF e o valor da tarifa. Portanto, vamos calcular uma taxa de juros com base no valor de R$ 23.070. Para isso, vamos aqui em Fórmulas, Financeira, Taxa, e vamos considerar o número de períodos, então, 48, pagamento de R$ 700, o valor presente de R$ 23.070 e o tipo de operação colocamos 0. Veja que a taxa de juros deu de 1,65% ao mês. Já para o cálculo do custo efetivo total, deveremos considerar o valor da parcela de R$ 700, porém com base nos R$ 22.000 do valor à vista. Vamos fazer esse cálculo. Vamos aqui em Financeira, Taxa, número de períodos 48, pagamento R$ 700, valor agora do preço à vista é R$ 22.000 e o tipo também vai ser 0. Note que sempre o custo efetivo total vai ser maior do que essa taxa de juros do financiamento ao considerar o valor de R$ 23.070. Agora, o que isso significa? Do ponto de vista do banco, ele está te emprestando o valor não só do carro, como também o valor do IOF e da tarifa, e recebendo uma remuneração do capital de 1,65%. Já do ponto de vista do cliente, ele está financiando um carro que vale R$ 22.000 e pagando uma parcela de R$ 700. Isso se configura numa taxa de juros no valor de 1,88%. Do ponto de vista do cliente, é importante saber o custo efetivo total, porque essa taxa maior de 1,88% é o que realmente ele está pagando, dado que ele está financiando um produto num valor de R$ 22.000. E dentro dessas parcelas de R$ 700 já estão embutidos os custos com IOF e tarifa. Para que você entenda melhor, imagine que essa tarifa fosse, ao invés de R$ 350, de R$ 500. O valor total a ser financiado pelo banco seria de R$ 23.220, o que faria aumentar o valor dessas parcelas de 700. Aqui não estou fazendo esse recálculo do valor das parcelas, mas certamente o valor da parcela passaria de 700 para algo acima desse valor, o que implicaria num custo efetivo total maior do que 1,88%. Portanto, para cálculo do custo efetivo total, usa-se o valor da parcela em que o banco já considera todos os custos envolvidos, mas como valor presente, apenas o valor financiado, no caso, R$ 22.000. Isso é importante para saber o custo total dessa operação. Agora, veremos algumas maneiras
como as instituições que oferecem financiamento podem manipular a informação sobre a taxa de juros. Voltemos para a nossa planilha e vamos mostrar através dela uma forma de manipular os dados sobre taxa de juros. Vamos imaginar que uma outra instituição financeira também informe aos seus clientes que cobra uma taxa de juros de 1,65% ao mês. Porém, ao invés de cobrar uma tarifa de R$ 350, ela cobra R$ 1.000. Para que ela ganhe o 1,65% sobre esse novo valor financiado de R$ 23.720, ela terá que recalcular o valor das parcelas. Então, vamos aprender como fazer isso aqui no Excel. Eu vou dar um delete, apagar esse valor, virei em Fórmulas, Financeira, PGTO, e agora teremos a taxa de 1,65%, número de períodos 48, o novo valor presente de 23.720, tipo 0, o que dá um novo valor de parcela de R$ 719,72. Veja que o custo efetivo total aumentou do que era 1,8% para 2,01% ao mês. É aí que vemos a importância desse valor do custo efetivo total, pois ele, ao considerar o valor da parcela, que foi calculada levando isso em consideração tarifa e IOF, demonstra que quanto maior for o valor da tarifa de cadastro que essa instituição financeira cobre, maior vai ser o seu custo efetivo total. Agora vamos partir para um segundo exemplo sobre manipular informações sobre taxa de juros em financiamento. Vamos para uma tabela mais simples, em que aqui simularemos a compra financiada de uma geladeira no valor de R$ 2.400. E o vendedor desse produto diz que não há taxa de juros embutida nessa negociação, pois 24 parcelas de R$ 100 dá exatamente o valor do preço à vista de R$ 2.400. Porém, há a possibilidade de obter desconto quando se compra o produto à vista. Vamos considerar o desconto, nesse caso, de 10%. Então, vamos calcular qual seria esse valor do pagamento à vista. Vou dar um delete, apertar igual, 2.400 vezes 0,9, em que estou pagando apenas 90% do valor da geladeira. Vamos calcular agora a taxa de juros desse financiamento, considerando agora o valor do preço à vista já efetuado o desconto, de 10%. Fórmula, financeira, taxa, número de período 24 meses, pagamento, vou colocar aqui o sinal negativo, em que daria menos R$ 100, o valor do preço à vista, R$ 2.160, tipo 0. Disso decorre que existe sim uma taxa de juros cobrada nesse financiamento de 0,86% ao mês. E isso é muito simples de se notar quando verificamos que só existe uma possibilidade. Ou se compra a geladeira ao preço de R$ 2.160, ou se faz um parcelamento desse valor em 24 parcelas de R$ 100. Aquele valor de R$ 2.400 serviu apenas para criar a ilusão de que neste financiamento não havia taxa de juros. Bom, pessoal, por hoje é só. Boa sorte em sua vida e finanças pessoais e até o próximo vídeo.